Fala galera! Hoje resolvi trazer um vídeo um pouquinho diferente para cá. Lá no Instagram eu falo bastante sobre autocuidado e autoconhecimento, então o nosso assunto de hoje vai ser autocuidado e beleza. Claro que autocuidado não é só isso, né, gente? Quando a gente fala de autocuidado, pelo menos para mim, a gente tem que abordar o campo físico, mental, emocional e espiritual. E quanto mais esses pilares estiverem equilibrados, mais bem-estar a gente vai ter na nossa vida. Mas hoje eu decidi falar sobre autocuidado e beleza. E para isso eu convidei uma profissional muito bacana, então a gente vai ter um bate-papo aqui bem gostoso. Vem comigo! O nosso vídeo de hoje vai ser um bate-papo falando sobre beleza e procedimentos estéticos. Hoje em dia a gente tem diversos recursos para ficar cada vez mais bonita, mais jovem, mais tudo. Mas até que ponto é legal, até que ponto é saudável a gente investir nesses procedimentos estéticos? Porque, gente, eu sou a favor, sim, da gente sempre buscar a nossa melhor versão. E isso inclui os procedimentos quando necessário. Mas existe um limite, dentro da minha concepção, de fazer isso de uma forma saudável para ficar mais bonita e quando a gente também pode se perder um pouquinho aí e ficar obsessiva, querendo fazer mais e mais tratamentos para alcançar uma beleza que muitas vezes a gente só tem no nosso imaginário, mas não é uma beleza muito real. Então eu sempre falo que o equilíbrio é a melhor solução em todas as áreas e nessa não seria diferente. Mas estou me estendendo muito por aqui, então eu já vou chamar a doutora Érica para a gente falar sobre isso. Pessoal, como falei para vocês, hoje temos essa convidada ilustríssima, a doutora Érica, para a gente bater esse papo falando sobre beleza, autocuidado e procedimentos estéticos. Tudo bom, doutora Érica? Tudo bem, Thaís? Que delícia estar falando com você e as pessoas que te seguem e que querem saber um pouquinho mais sobre beleza, rejuvenescimento, autocuidado e todos os assuntos que a gente precisa estar atentos em relação à qualidade de vida. Gente, eu resolvi fazer esse vídeo pelo seguinte. Outro dia eu estava no consultório da doutora Érica e a gente começou a bater um papo sobre procedimentos estéticos. E hoje em dia a gente tem uma infinidade de procedimentos para todos os tipos e todos os gostos. Mas eu acho que, como tudo na vida, a gente precisa saber dosar, a gente precisa ter um equilíbrio, inclusive nesse setor. Então, eu queria falar um pouquinho com ela sobre essa questão de tratamentos estéticos. Até que ponto a gente deve fazer, até que ponto eles ajudam para a gente ter uma autoestima melhor e até que ponto a gente precisa entender que a gente já está passando ali do limite da coisa e não é tão bacana, já está ficando meio obsessão por um padrão de beleza que muitas vezes é inalcançável e está só na nossa cabeça. Thaís, na verdade, quando a gente começa a falar de tratamentos estéticos, a gente está falando desde procedimentos nada invasivos a procedimentos extremamente invasivos, né? Quando a gente vê uma menina, e aí quando eu digo menina, 20 anos, 22 anos, 25 anos, entrando em grandes procedimentos invasivos, a gente se questiona, né? Isso é necessário? Isso é interessante? Poderia ter um passo antes para evitar ou para jogar esse procedimento lá para frente, né? Mas a estética, ela teve um boom, né, muito grande dos últimos 15 anos para cá. A parte de harmonização começou a se popularizar, todo mundo vem procurando profissionais que possam propor saídas e que possam enquadrar aquele paciente na estética esperada. Isso para mim é um grande problema, né? Eu acho que quando a gente pensa na estética como a cereja do bolo ou como aqueles procedimentos e aquelas manobras e aqueles hábitos que a gente toma no dia a dia para que a gente tenha uma pele legal, um cabelo legal, uma unha legal, tenha disposição, tenha ânimo, que a gente proteja a nossa pele de exposição à radiação. Isso já são medidas estéticas, já são medidas para protelar o nosso envelhecimento e que não necessariamente precisam ser muito invasivos. Então, a partir dos 25 anos de idade, as células produtoras de colágeno, que são as células que têm o interesse de produzir essa proteína para dar esse viço, essa resistência da pele, elas passam a ser mais inativas. Então, aquilo tudo que a gente tem um crédito proteico até os 25 anos, então o nosso fibroblasto mais produz colágeno do que a gente consome, começa a entrar em declínio. E a gente começa o processo de envelhecimento facial. Mas você acha mesmo que... Infelizmente, mas eu falo que só não passa
por isso, quem morre no meio do caminho. Pois é, quem não tá Não vivo. tem interesse, não é interessante. A gente vai passar pelo processo de envelhecimento e a gente precisa saber lidar com isso com naturalidade, né? E não forçando a nossa natureza, tentando fazer com que a gente com 70 anos pareça que tenha 30. Isso não é natural. Isso não é interessante, isso não é bom. Isso, a gente fala que o paciente, quando ele começa a ter esse intuito, ele está num quadro já de dismorfopatologia. Aí já são alterações psiquiátricas que o profissional precisa ter a competência de fazer esse diagnóstico e entender que, naquele caso, o tratamento ele não é estético mais. Ele não está mais ou na prevenção, ou de fazer refinamento, ou de reestruturação. Ele precisa, sim, conduzir o paciente para uma reorganização do entendimento dele. Né? Porque a estética ela não veio para fazer mudança. A gente vai refinar, né? Mas o que eu percebo é que existe também um modismo na área da beleza. Então, por exemplo, agora a gente tem o Fox Eyes, que é a tendência do momento, todo mundo quer ter um olho puxadinho. Mas e aí? Será que também entrar nesse padrão e simplesmente querer estar dentro de um modismo, isso não faz a gente perder um pouquinho da nossa identidade? Então, faz muito, eu acho. Vamos pensar de novo que a área estética, de forma ideal, ela precisa ser uma balança entre o bom senso e o entendimento se aquilo se enquadra ao seu biotipo, né? Então, se eu recebo uma paciente no meu consultório, por exemplo, que ela já tem uma sobrancelha levemente arqueada, que ela não tem flacidez de pálpebra e que o tecido dela, lateral e temporal, não desloca, não tem movimentação. E a paciente vem procurando Fox Eye. Eu vou conseguir oferecer isso para ela? Ela tem indicação? Ela não tem. Mais do que isso, tem paciente que já tem o máximo arqueamento da sobrancelha, que a gente fala, muito próximo à linha bipupilar, muito para o centro. São aquelas pessoas que têm a sobrancelha mais triangular. O Fox Eyes para essas pessoas fica bom? Não fica. Você vai ter que fazer um Spock. Sabe o Spock daquele filme de antigamente? Vai ter que fazer isso para você conseguir fazer esse arqueamento. Vai ficar bom? Não, não vai ficar bom. Então não adianta eu tentar enquadrar todo o paciente no modismo. O modismo, ele pode ser uma tendência, ele pode ficar bom em algumas pessoas, ele pode ser executado em algumas pessoas, mas ele não pode ser, a gente enquadrar todos os pacientes naquilo lá. Isso não é legal. Isso não fica bom. E isso não é factível. Porque o paciente vai pagar um procedimento que vai ter resultado. E, gente, só deixando um parênteses aqui, eu não sou contra nada. Eu acho que o que você faz com o seu corpo é um direito seu. Aqui é uma conversa a mais para a gente abrir os nossos horizontes, conhecer outros tipos de opinião e, de repente, rever a nossa própria opinião sobre um assunto, tá? Mas o que você faz, o que você não faz, eu não faço julgamento de valores. Então, eu não sou contra nada. Eu só acho que quando a gente preza pelo equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, a gente tende, sim, a gerar mais bem-estar, mais felicidade, e isso inclui os tratamentos estéticos. Sabe o que eu acho interessante? A gente teve alguns casos de pacientes na procura, né, desse olhos de raposa, querendo fazer o Fox Eye cirúrgico, que são os procedimentos que não são reversíveis. Pois então, você imagina o seguinte, o paciente está na busca de um procedimento de modismo, que a gente, há 2 anos atrás, a gente não tinha isso. Há 2 anos atrás, a gente tinha arqueamento. Né? A gente queria ver aquele V erguidinho. Hoje não, a gente já quer ver uma asa delta, a gente quer ver o olho de raposa. E de repente você toma essa decisão, faz um procedimento definitivo para algo que daqui 4 anos não vai ser mais. Daqui a pouco a moda vai ser ter a pálpebra caidinha. E aí, o que você faz? Exato! Exatamente o que eu penso. Eu acho que tudo que a gente vai fazer que é definitivo precisa ser pensado com muita cautela, com muito cuidado, porque muitas vezes, se ele
talvez ele até seja reversível, mas ele vai deixar alguma sequela, ele não vai voltar ao seu estado original. Então você vai perder ali a sua beleza natural. Então por isso que o ideal é a gente sempre pensar sobre todo tipo de procedimento estético e fazer sim para a gente se sentir mais bonita, ficar com a nossa autoestima melhor nessa questão da beleza, mas ao mesmo tempo sabendo dosar, né? Até quando é saudável e quando deixa de ser saudável. E eu acho que é super importante, Thaís, quando a gente fala em relação paciente-profissional, eu acho que quando a gente procura um profissional que é capacitado, né, que tem, eu costumo dizer que eu sou especialista em harmonização orofacial. Então, a especialização orofacial, de harmonização orofacial foi normatizada pelos conselhos regulatórios de odontologia, como agora uma área de especialidade. Então, a gente tem uma carga horária vasta para que a gente possa ter o título de especialista. Uhum. Então, quando o meu paciente chega no consultório e eu vejo que aquilo não se enquadra, eu tenho que explicar para o paciente. Óbvio que a decisão, ela não é do profissional. A decisão em realizar um procedimento, ela é do paciente. Mas o profissional, ele tem o direito de dizer: eu não posso executar esse procedimento porque vai contra o que eu acredito. A gente também não pode, a qualquer custo, porque eu estou ganhando dinheiro, porque é um orçamento bom, realizar um procedimento no paciente que eu sei que não vai ficar bom, que eu sei que não vai cumprir com a expectativa do paciente. Uhum. Essa expectativa e realidade, expectativa e limite do que eu posso propor tem que ser muito clara para o paciente, muito clara. Isso eu acho muito bom. Então, se você não conhece um profissional, se você não tem referência sobre ele, de repente passe em 1, passe 2, passe em 3, para pegar diferentes opiniões, para ir numa pessoa que realmente você se sinta confiante. Mas um bom profissional vai saber analisar até que ponto você deve mexer, até que ponto você vai ficar mais bonita e quando já não vai te favorecer tanto. Porque é isso, né? Depende também da construção do seu rosto. Não é porque tá na moda que dá para fazer. Se você faz um planejamento errado, se você não compreende que aquele paciente é um paciente que tem 60 anos, que ele não perdeu só colágeno, ele já perdeu o osso, a estrutura que suporta a pele dele, que suporta o músculo dele, já remodelou, já reabsorveu. Então, adianta eu fazer preenchimento aqui? Não adianta. Eu vou encher de material nessa região, vai pesar, vai ficar um bulldog, vai ficar Simpson com bulldog, e o resultado vai ficar horrível. Então, procurar profissionais que compreendam de um bom planejamento, que compreendam de tecidos, de crescimento facial, de remodelação facial, isso é extremamente importante quando a gente pensa em estética. E agora, vamos falar de um assunto que a gente adora, porque eu e ela, a gente gosta da mesma linha, inclusive é por isso que eu tô aqui entrevistando ela, que é a beleza natural, né? A gente fala muito dessa questão, que é reforçar o nosso melhor, sem modificar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre procedimentos estéticos e beleza natural. Ótimo, vamos lá. Essa linha, eu acho que é a linha que é a linha inteligente da estética, na verdade, né? É a gente entender que não existe um padrão. Todo mundo é bonito, todo mundo é lindo. O Brasil é um país que tem tanta miscigenação, que não tem particularidade, que é tudo muito exótico, tudo muito múltiplo. Isso é lindo demais. Então, se você pega um país onde a gente tem múltiplas culturas, múltiplas belezas, e você quer transformar aquilo num padrão, isso é tão complicado, isso é tão limitante, né? Então, a beleza natural e a proposta dessa harmonização ou desse tratamento estético que visa simplesmente fazer um refinamento, simplesmente colocar a cereja no bolo, ou simplesmente propor, desde 18, 20, 25 anos, atitudes, hábitos para preservar, para prolongar essa juventude, esse tônus, isso é muito interessante. Então, hoje em dia, a medicina estética e a harmonização orofacial tem muita proposta. Proposta minimamente invasiva, proposta preventiva, proposta de pequenas correções, propostas para não fazer o paciente entrar um e sair outro. Isso não é estética. Isso não é estética. Isso é a gente criar um novo personagem. Né? E muitas vezes, isso é muito comum, o paciente acaba não se identificando com aquilo que ele recebe, quando a gente tem essa, extreme makeover, né? Usou 12, 15 seringas de preenchedor numa sessão só.
além do risco para o paciente, eu sei que tem bastante gente que faz isso, eu sei que às vezes o paciente fala, nossa, entrei um e saí outro, tem gente que gosta, eu entendo isso. E a gente Não é respeita, tá tudo bem, é que eu a gente respeito. prefere outro tipo de beleza. Exatamente, não é isso que eu executo, não é isso que eu executo, mas isso não quer dizer que o fato de eu não executar seja errado, não é isso, é simplesmente aquilo que eu concordo ou não concordo, pronto. Né? Então, eu prefiro receber um paciente, fazer um estudo de um paciente, fotografar o paciente, fazer vídeo, porque o paciente em foto, ele é muito diferente do que um paciente em vídeo. Então, às vezes, na dinâmica, ele ergue mais um lado do que o outro, ele entorta a boca. E quando você fala, só sorri, o paciente sorri. Não, isso não é um sorriso. Né? Então, colher todas essas informações dinâmicas do paciente para que a gente possa simplesmente fazer pequenas manobras, às vezes nem invasiva, e melhorar muito a qualidade de pele, de músculo, de colágeno de um paciente. E tem pequenos ajustes que sim ajudam muito a gente, né? E dentro dessa proposta de beleza natural, existe uma idade ideal para a gente começar a fazer os tratamentos estéticos para prevenção mesmo? Eu, por exemplo, nunca fiz nenhum tratamento estético, mas confesso que já tenho minhas dúvidas se deveria fazer um botox, um preenchimento. Então, tem uma idade para isso ou a gente começa quando a gente quiser? Sim e não. Ah, difícil, né? Lembra que a gente falou do envelhecimento facial? Que a gente, a partir dos 25 anos, a gente passa a não ter mais o crédito de colágeno. Os nossos fibroblastos passam a ficar menos ativos e a gente passa a mais consumir colágeno do que produzir colágeno. Então, aos 25 anos, a gente já tem um processo de envelhecimento facial. O que é importante a gente imaginar é que a toxina botulínica como prevenção, o ideal é que a gente já não esteja ainda no processo de perda, né, de desestruturação e de ruga formando. E sim que a gente use a toxina como um modulador de força para evitar que o paciente tenha ruga. Isso, Thaís, ele é tão variável de um paciente para outro. Por exemplo, eu tenho um paciente que é super blasé. Aquela paciente que não faz mímica, sabe aquela pessoa chique? Que Ai, sorri sem queria! fazer. Pois é, eu não sou assim, eu sou o ser mais careteiro do mundo. Então, assim, falar que eu, pessoa careteira como eu sempre fui, mas é óbvio que e eu sou branquinha, então eu tenho mais propensão à ruga, a menos colágeno. Então, isso varia de paciente para paciente. Então, idealmente falando, 25 anos, eu acho que tá bom para a gente pensar numa toxina preventiva. Mas é só toxina? A gente tem tanto procedimento que a gente pode fazer. Por exemplo, se a gente pegar paciente que tem cicatriz de acne, 16, 17 anos, já passou da puberdade e já tá com aquelas marquinhas, a gente precisa esperar os 25 anos para fazer um microagulhamento, para nutrir essa pele, para fazer um peeling? Não, a gente não precisa. A gente pode fazer antes. Então, cada caso é um caso. E aí, nesse mundo estético, qual que é o seu preferido? Tem um preferido, aliás, porque cada um tem uma função, né? Meio complicada essa pergunta. Mas tem um assim que você fala, olha, esse é o meu xodó, é o que eu mais gosto de fazer, é o que os pacientes mais veem resultado. Tá. Tem sim, eu tenho o top 3, na verdade, né? Porque são vários procedimentos que a gente tem na estética. E também indo nessa linha da beleza natural, indo nessa linha de fazer com que o seu corpo trabalhe em seu benefício, eu acho que isso é o grande pulo do gato. Eu tenho 3 procedimentos que eu sou apaixonada. A primeira é a toxina, ela tem muita função. Então, por exemplo, eu uso a toxina para modular dor de paciente que aperta, modular força muscular, paciente que tem risco de fratura dentária, fratura de laminados, lentes de contato, porcelana. Então, a toxina ela é extremamente funcional e me ajuda muito. Também nessa parte de controle de melhora de ruga. Então, a toxina ela é um carro-chefe ainda, né? Depois, eu tenho que é a coisa que eu estou mais apaixonada, que é o ultrassom microfocado, que é uma tecnologia. De novo, a gente não injeta nada no paciente. A gente faz com que o paciente receba uma onda sonora. Então, o ultrassom, o que ele faz? É uma máquina que emite ondas sonoras, vai passar pela pele como um som e vai atuar em 3 planos diferentes. Eu posso calibrar essa máquina para atuar na derme, para melhorar o quê? Viço, tônus, melhorar a flacidez, melhorar aquelas ruguinhas muito pititicas.
Eu posso calibrar a máquina para trabalhar em gordura. Então, aqui, se eu trabalhar com ultrassom, eu vou destruir toda a bola de bichar? Não, eu vou modular. Eu posso cavar você, eu posso melhorar esse aspecto, mas eu não vou destruir a sua bola de bichar. Posso trabalhar papada, então a gente pode fazer ultrassom para isso aqui colabar, para melhorar o papo do paciente. A terceira camada que ela atua é no SMES, que é no músculo. Então, quando essa onda sonora ela é colimada, ela é convergida para ela agir no músculo, ela causa microablações, micro queimaduras no músculo. E o que o músculo faz? Encolhe, lifting. Então não é um lifting cirúrgico, é um lifting natural. Olha que máximo! Não, maravilhoso. E aí, quantas sessões a gente precisa fazer pra gente sentir esse resultado? Porque acho que tá todo mundo já querendo fazer. Isso é muito legal. Então, o ultrassom microfocado, a indicação dele é uma sessão anual. Uma por ano só? Olha que legal, Thaís, vou te falar. No ultrassom microfocado, logo que a gente termina, se a gente faz um protocolo full face, que a gente fala, que é trabalhar os 3 planos, trabalhar rosto todo, trabalhar pálpebra, trabalhar pescoço, trabalhar papada, na hora o paciente já sente que ele tá durinho. Ele fala assim, nossa, tá durinho. Na hora. Depois, nos próximos 90 dias, o corpo vai entrar num processo de excreção desses adipólitos. Essa célula que está acumulando a gordura, o corpo vai começar a excretar, porque a gente matou. Onde a gente trabalha a lipólise, né, queima daquela célula, ela vai ser excretada. Então, nesses 90 dias, o que a gente vai acontecer? A gente vai produzir colágeno na derme, porque a gente fez uma inflamação da derme. Toda vez que a gente inflama, a gente produz colágeno. A gente vai excretar gordura e a gente vai fazer contração de músculo. Então, em 90 dias, a gente chega num resultado que o paciente fala, nossa, subiu, melhorou. E aí, a gente vai para o meu terceiro produto mais amado. Existe um produto que é um bioestimulador de colágeno à base de um princípio ativo que se chama caprolactona, que é um material que a gente injeta, aí sim é injetável, aí já não é mais minimamente invasivo, a gente vai invadir o tecido, mas que é um produto que ele vai compensar a remodelação óssea que a gente passa no envelhecimento. Todo mundo passa. A gente faz um lifting do paciente só porque a gente repôs estrutura óssea que o paciente tinha. A gente não repôs estrutura óssea, a gente repôs um material que vai fazer de conta que é o osso. Só qual para mim é a grande vantagem desse material específico? Diferente, por exemplo, do ácido hialurônico. Tem muita gente que faz preenchimento dessas regiões com ácido hialurônico. Por que eu, Érica, não gosto? De novo, não há erro, não é um erro de conduta fazer. Eu não gosto. O ácido hialurônico não trata bem, ele preenche. Imagina uma bexiga que você enche, ela fica cheia e ela depois ela esvazia. Aí depois que você enche de novo, ela esvazia de novo. Enche de novo, o que vai acontecer com essa bexiga? Chega uma hora que ela está inteira flácida. Então na verdade a longo prazo ele faz isso com a nossa pele. Coisa, começa a ter pitose, começa a sobrar. O bioestimulador de colágeno, esse que eu estou te falando, que é a caprolactona, ela, além de fazer essa volumização, ela trata, porque ela faz com que o teu corpo produza colágeno. Então, a sua pele, depois que esse material foi reabsorvido, e todos são reabsorvidos, a sua pele vai estar melhor do que está hoje, antes de eu fazer. Então, cada vez menos você precisa tirar esse produto. Isso é perfeito. Que na verdade é o que a gente quer, né? A gente não quer ficar refém, escravo dos tratamentos estéticos. A gente não quer virar traquinas. Sabe mulher traquinas? Exato. Não quer, a gente quer tratar, né? Então, eu acho que assim, esses 3 procedimentos, tá? A toxina para prevenção de ruga, controle de dor, a toxina como controle de mancha, o fragmento da toxina como controle de mancha, o microagulhamento como menos invasivo, o ultrassom microfocado e esse preenchedor bioestimulador, ele na verdade é um bioestimulador preenchedor. Eu sou apaixonada. Mas é isso, obrigada. Olha, eu adorei. Esclarecemos alguns mitos, falamos sobre a beleza natural, sobre esse autocuidado que é importante de você estar sempre trabalhando a favor da sua autoestima, mas com cautela, sem excessos, né? Que eu acho que é o essencial pra gente. Então, muito obrigada, doutora Érica, adorei mesmo.
Fiquei muito feliz também com a nossa conversa. Espero ter ajudado. A clínica está sempre de braços abertos, seja para tratamento ortodôntico, tratamento de canal, limpeza, restauração, lente de contato, clareamento, harmonização. Nós estamos de coração aberto. Todo mundo que quiser, já na Thaís já vai deixar lá citadinho, comentado, já pega o nosso contato. E a doutora Érica, eu já nem sei há quantos anos é você, minha dentista. Eu acho que faz muito. Por aí, faz bastante tempo. E aí ela é essa pessoa, gente, querida, que a gente fica amiga, assim. Por isso que trouxe ela, porque a relação realmente é muito mais... É muito maior, né, do que uma relação só de paciente. Ela é essa pessoa que acolhe a gente, leva a gente pra vida. E aí a gente... Como não amar essa profissional? Eu fico feliz. Eu acho que essa humanização das relações, elas são extremamente importantes, né? Os vínculos são extremamente importantes. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, dá o like, compartilha com alguém que pode gostar dessa informação. E também, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que aí eu repasso para a doutora Érica. Ela responde pra gente e aí eu conto aqui para vocês, tá bom? Então, super beijo, obrigada, doutora Érica, e até o próximo vídeo.